Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar da crise migratória na fronteira dos Estados Unidos com o México. A tensão e a confusão se espalharam pela região depois do fim da lei que permitia ao governo estadunidense expulsar imigrantes ilegais por causa da pandemia de Covid-19. A lei criada no governo Donald Trump serviu de argumento para a deportação de 2.600.000 imigrantes desde 2020. Há dias, grandes grupos se aglomeram do lado mexicano ao longo dos mais de 3.000 quilômetros da fronteira entre os dois países. Estão à espera de uma brecha para entrar ilegalmente nos Estados Unidos e têm a expectativa de que agora, ao chegar lá, vão poder pedir asilo. Famílias inteiras, com crianças pequenas, passam fome, enfrentam frio de noite e um calor fortíssimo de dia. Pagam fortunas para os coiotes, os agenciadores da travessia, e muitas vezes são enganados, roubados e abandonados à própria sorte. Mesmo assim, o número de pessoas que se arriscam e enfrentam tudo isso para fazer a travessia cresceu e muito. São até 11.000 por dia, quase 9.000 acabam detidos, mais que o dobro do recorde anterior de 2019. E o governo Biden vai enviar 1.500 soldados para reforçar a tropa de 2.500 homens da Guarda de Fronteira. Outros grupos de imigrantes tentam uma brecha legal. Fazem fila nos postos de processamento de imigração na esperança de conseguir asilo. Mas as chances, na grande maioria das vezes, são pequenas. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos abriram novos caminhos legais para a entrada. Até 30.000 pessoas por mês, do Haiti, Cuba, Nicarágua e Venezuela, e que fizeram um cadastro online, podem entrar, se for por um aeroporto e se tiverem ajuda financeira de alguém que já mora em território estadunidense. E para falar desse assunto, vamos conversar online com Rui Badaró, professor, advogado e coordenador da Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Paulo. Também com Luciana Valadares Fernandes Barbosa, defensora pública federal e integrante do Grupo de Trabalho Nacional Migração, Refúgio e Apatridia. Boa noite aos dois, muito obrigado pela participação no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o professor Rui. Professor, como é que o senhor avalia a política dos Estados Unidos para a migração? Olá, Guilherme. Olá, doutora Luciana. Espero que todos estejam bem. Pois bem, avaliar a política de imigração norte-americana é fazer um passeio pelo direito internacional, pela questão da liberdade de circulação internacional de pessoas, mas partindo da premissa de que é uma política de tolerância zero, ou seja, de desencorajar a imigração sem documentos, a imigração irregular, e que permite que todos esses imigrantes, de certa maneira, possam, inclusive, serem acusados criminalmente no caso de uma imigração irregular. Eu queria a sua avaliação também, por favor. Tudo bem? Espero que você esteja bem, Guilherme. Olá, doutor Rui. Então, eu também avalio a política migratória americana como sendo extremamente restritiva, apesar de agora a gente não ter mais esse ato 42, que era o ato que justamente permitia essa deportação sumária baseada em argumentos sanitários, né, na crise do Covid-19. A gente teve, por exemplo, uma recente declaração do secretário de Segurança Nacional americano, falando que quem chegar ilegalmente ali na fronteira, irregularmente na fronteira, vai ser presumido inelegível para o asilo. Então, é uma política migratória muito restritiva e, enfim, que de fato tenta desencorajar o migrante. Assim, eu tenho uma experiência grande em conversar com as pessoas que retornam dos Estados Unidos, que passam por esse processo de retorno forçado, e a gente vê o quanto tenta-se desencorajar esse processo migratório de forma irregular. Eu sei que a senhora acompanha a chegada desses migrantes no retorno ao Brasil, não é isso? Eles são mandados para o aeroporto de Confins, próximo a Belo Horizonte, não é isso? Como é o retorno dessas pessoas? O que a senhora sente no contato com elas?
Então, todos os imigrantes retornados de forma forçada dos Estados Unidos chegam aqui ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Essas pessoas chegam, assim, muito cansadas, numa situação de extrema vulnerabilidade. Todos os homens vêm algemados nas mãos, na cintura e nos pés. Então, a gente vê uma situação de grande violação de direitos humanos, inclusive algemados enquanto um avião fretado pelos Estados Unidos, mas que está em espaço aéreo brasileiro. No espaço aéreo brasileiro há o uso de algemas, infelizmente, isso é um ponto que a gente tem tentado combater enquanto Defensoria Pública. Enfim, as pessoas chegam contando que a situação no centro de detenção é terrível, que os centros de detenção são superlotados, que não tem alimentação, que quando eles pedem remédio, enfim, eles são deixados para morrer, não conseguem medicação ali. Então, assim, realmente para desencorajar essas pessoas a tentarem novamente a empreitada migratória, né? E aí, às vezes, assim, muitas vezes tem famílias, chegam voos aqui de famílias, e os filhos veem os pais algemados por longas horas. Então, a situação é muito, muito triste. Quem vai à noite, numa sexta-feira, ao aeroporto de Confins, vê diversas famílias, muitas vezes dormindo ali, porque as famílias, às vezes, são, enfim, de Roraima, do Acre, de localidades, né, que estão bem longe de Belo Horizonte, e elas chegam todas aqui e ainda não têm esse acolhimento para retornar para o destino final. Professor, e o que o direito internacional diz a respeito dessas regras para a imigração? Existem ou existem tratados internacionais que regulem isso, não? Guilherme, sim, existem. O que nós precisamos compreender quando se fala de liberdade de circulação internacional de pessoas é que esta é uma temática que vem desde os primórdios da humanidade. E quando eu digo isso, falo com segurança, porque se passearmos desde a Bíblia ou dos diversos movimentos históricos da humanidade, sempre esteve inerente ao ser humano a vontade de circular, de migrar. E, juridicamente, quando falamos em migração, é preciso compreender a emigração e a imigração, onde o ato de emigrar, a pessoa sai de seu país para outro, uma emigração externa, e a imigração são aqueles movimentos internos que não são objeto hoje de nosso diálogo. Pois bem, quando se fala em emigrar internacionalmente, há uma previsão normativa, uma soft norm importantíssima, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, que lá em seu artigo 13 fala da liberdade de circulação internacional de pessoas, prevê esse direito ao ser humano enquanto um direito de autodeterminação pessoal. É isso que justifica a liberdade de circulação de pessoas. De outro lado, nós não podemos esquecer que existe também, Guilherme, doutora Luciana, tenho certeza domina a temática, o direito do Estado em controlar esse movimento migratório, seja por questões de saúde pública, seja por questões de ordem pública, de segurança, pelos mais diversos motivos. Mas, no frigir dos ovos, na prática, quem determina quem, quando e como entrará em seu território é o Estado. E essa antinomia jurídica é preciso que seja conciliada. Para quê? Para garantir o respeito aos direitos humanos, como bem colocou a doutora Luciana anteriormente, e, ao mesmo tempo, garantir que a liberdade de circulação de pessoas seja respeitada. Para além da Declaração Universal de Direitos Humanos, existem vários outros tratados internacionais que, em seu conteúdo, tratam justamente da temática de liberdade de circulação de pessoas, que amparam o migrante e por aí vai. Professor, e ainda que os Estados Unidos tenham o direito, como qualquer Estado, o senhor bem lembrou, de regular a entrada de pessoas no seu território, o senhor diria que eles têm cumprido as normas internacionais que regem o assunto ou não? Guilherme, de certa maneira, sim, eles cumprem na medida em que eles exercem o controle de ingresso em seu território.
Então, lá dentro, vige a soberania norte-americana e as regras dele. E, como disse anteriormente, a política com relação à imigração irregular, ela é de tolerância zero. Então, por ser justamente de tolerância zero, aqueles que pretendem ingressar no Estado norte-americano sem respeitar as regras, abre aspas, do jogo, fecha aspas, serão deportados e, se tentarem lá permanecer, sofrerão todas as consequências previstas na legislação norte-americana. Doutora Luciana, a senhora lembrou que presta assistência às pessoas enviadas de volta para o Brasil, aquelas que chegam em Confins, e quando eles estão lá, quem é que dá atenção a essas pessoas? A Defensoria tem pernas ou tem algum tipo de previsão legal para atuar fora do Brasil? Ou não? Seriam os consulados brasileiros lá? Porque essas pessoas estão ao Deus dará, não é? Então, a Defensoria, o que ela pode fazer fora do território nacional é atuar perante órgãos internacionais de proteção aos direitos humanos. A assistência a essas pessoas lá é feita pelos consulados, existe uma obrigação, por tratado internacional, de assistência consular. Isso também está na nova lei de imigração, né, que ela fala da assistência consular aos migrantes lá. Agora, na prática, muitas das pessoas com quem eu conversei, elas nem sabiam do direito à assistência consular, e a falta de conhecimento dos direitos muitas vezes é uma barreira grande ao seu exercício, né? E o outro problema também é que muitas pessoas reportaram que, mesmo solicitando assistência consular lá, elas não tiveram acesso à assistência consular. Não sei se por uma barreira imposta pelas autoridades americanas, enfim, às vezes até por falta de pernas do próprio consulado, mas muitas pessoas relataram que, mesmo solicitando, não tinham essa assistência consular. Professor, em que situações os Estados Unidos permitem a imigração ilegal? A entrada de estrangeiros no território deles legalmente. Em que situações? Mas eu vou pedir que o senhor responda logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da crise migratória na fronteira dos Estados Unidos com o México. Os nossos convidados são Rui Badaró, professor, advogado e coordenador da Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Paulo, e ainda Luciana Valadares Fernandes Barbosa, defensora pública federal e integrante do Grupo de Trabalho Nacional Migração, Refúgio e Apatridia. Professor Rui, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. Quais são as situações em que os Estados Unidos permitem a imigração legalmente? Guilherme, para ingressar em outro estado, é necessário, se não houver tratados entre os países, né, do migrante, é necessário que a pessoa tenha uma autorização para lá ingressar. Essa autorização é denominada visto. No caso dos Estados Unidos, eles possuem uma série de vistos. Então, vistos considerados de não migrantes são os vistos categoria F ou M e J. O F ou M para estudantes, o J para aquela categoria au pair, e daí nós temos os vistos de migrantes, efetivamente. O E1, E2, E3, que o E1 é para pesquisadores, o E2 para empregos, o E3 para empregos de outros tipos, de modo específico. Daí nós temos vistos C5, T5, R5, I5 e R1, que são vistos para investimentos e vistos, no caso do IR1, CR1, K3, K1, dentre diversos outros, para reagrupamento familiar. Então, são essas as categorias existentes hoje dentro do direito norte-americano para que as pessoas querendo migrar para os Estados Unidos preencham os requisitos de cada uma dessas categorias para, então, estarem habilitadas a viajar e lá permanecer.
Bem, doutora Luciana, a gente percebe que esses vistos, boa parte deles, citados pelo professor Rui, são destinados a pessoas que têm alguma qualificação profissional, que têm anos de estudo, doutorado às vezes, enfim, têm habilitações que vão enriquecer a força de trabalho dos Estados Unidos, institutos de pesquisa, etc. As pessoas que são mandadas de volta, quase sempre, são pessoas de baixa instrução, pessoas pobres que não vão lá para fazer investimentos, não têm até como se virar lá nos primeiros dias, muitas vezes, não é? Agora, por um lado, essas pessoas, quando entram, conseguem entrar, elas têm um papel a cumprir na sociedade dos Estados Unidos. São a mão de obra barata que vão fazer serviços que, muitas vezes, o morador, o cidadão estadunidense não quer fazer, não está disposto a fazer. Então, tendo em vista essa dicotomia, esse antagonismo entre essas duas situações, os Estados Unidos querem ou não querem a mão de obra barata? Bom, a percepção que eu tenho é que os Estados Unidos, enfim, é um país de imigrantes, né? Então, eu acho que eles querem, mas querem até certo ponto. Enfim, até um quantitativo que é favorável para, né, para a economia deles, eles acabam admitindo. Então, a gente sabe que tem pessoas que tentam migrar sem, né, de forma irregular e acabam, né, dando certo. Mas eles também fazem esse controle porque eles querem até o ponto que está interessante para eles. E isso eu acho que até tangencia um pouco do que o Dr. Rui falou anteriormente, assim, do tanto que a gente tem um regime internacional que tem normas de proteção aos direitos humanos, que tem, né, tem normas para a circulação de pessoas, mas que, por outro lado, é um regime muito fragmentado. Então, assim, a gente tem normas, por exemplo, de proteção a refugiados, a gente tem normas de proteção a trabalhadores migrantes e membros de suas famílias, mas tem categorias que ficam fora ali de uma proteção específica. Então, a gente tem, assim, essa lacuna no direito internacional, e muitas vezes essas pessoas que tentam migrar de forma irregular estão exatamente nessa lacuna aí do direito internacional. Nesse ponto, até para quem gosta de pesquisar o tema, tem uma proposta de tratado de mobilidade internacional, de teoria geral da mobilidade humana, que foi feito por vários, enfim, especialistas e que hoje está abarcado pelo Carnegie Council, que chama Model International Mobility Convention, que foi, assim, capitaneado pelo professor Michael Doyle, da Universidade de Colômbia. Eu até tive, enfim, o prazer de trabalhar com ele na época que ele estava desenvolvendo a Model, e quanto mais, assim, eu atuo na migração na prática, eu vejo os problemas dessa lacuna do direito internacional para a proteção de diversas categorias de imigrantes que estão ali, que não têm proteção específica por normas de direito internacional. Professor, os Estados Unidos pedem uma atitude mais firme de outros governos, dos países de origem dessas pessoas que buscam a imigração ilegal, pedem uma atitude mais firme desses governos, inclusive do governo brasileiro. Que atitude o governo brasileiro, na sua avaliação, deveria ou poderia adotar? Guilherme, realmente os Estados Unidos diuturnamente pedem ações mais firmes por parte daqueles estados que enviam ou que, de certa maneira, tem muitos nacionais que pretendem migrar para os Estados Unidos. Que propostas o Brasil poderia apresentar ou que medidas ele poderia tomar? Várias, tá? Há várias no sentido de, primeiro, orientar as pessoas e, salvo o melhor juízo, há uma cartilha do governo brasileiro, no seio do Ministério das Relações Exteriores, que fala sobre os perigos da imigração irregular. Aliás, uma cartilha muito bem feita, que estabelece ponto a ponto os principais problemas dessa imigração irregular, mostrando, inclusive, exemplos, situações de brasileiros que tentaram migrar para os Estados Unidos e foram objeto aí de golpes dos coiotes, foram deixados à mercê de quem quer que fosse no meio do deserto, enfim, desapareceram e jamais conseguiram galgar aí o sonho de
viajar e se estabelecer nos Estados Unidos. Então, essa é uma primeira medida, conscientização. Uma segunda medida, para além da conscientização, seria mapear os principais estados do Brasil que têm migrantes brasileiros que viajam para os Estados Unidos, tentando aí lá permanecer e se estabelecer, para então focar nesses estados ações bastante específicas no sentido de esmiuçar a temática de modo a evitar os problemas que eu descrevi há pouco. Os principais estados, professor, acho que talvez até não seja muito difícil. Eu acompanho de alguma forma essa história há algum tempo, inclusive porque sou mineiro, mas acho que Minas Gerais é disparado o estado onde essa coisa mais acontece. A senhora é mineira, atua em Belo Horizonte e é mineira, não é isso? Atuo em Belo Horizonte, sou mineira, sim. E a Defensoria poderia fazer algum tipo de trabalho lá no leste mineiro, em todas aquelas cidades em volta de Governador Valadares, que tradicionalmente mandam milhares de pessoas para os Estados Unidos há anos, desde a década de 80, quando eu comecei o meu trabalho de jornalismo. Então, está dentre as funções institucionais da Defensoria a educação em direitos humanos, e a gente até está esse ano no Grupo de Trabalho Nacional de Migração e Refúgio, a Patridia, trabalhando com a construção de uma cartilha. A gente conhece a cartilha do MRE, ela é maravilhosa, mas a gente queria justamente assim, trabalhar com essas histórias, com os riscos, para as pessoas saberem das experiências, infelizmente, que para quem não dá certo, passam pelos centros de detenção, às vezes não tem alimentação, não tem medicação, criança fica sem fralda, uma situação assim, essa questão do retorno com algemas, a gente está querendo trabalhar isso e trabalhar também na conscientização dos direitos, assim, que a pessoa tem o direito à assistência consular uma vez que ela está lá, que ela tem, enfim, toda a rede de assistência social que ela pode, contactar quando ela retorna, onde que ela pode procurar ajuda, a própria questão dos coiotes é uma questão, muito séria, enfim, que essas pessoas muitas vezes não falam, a maioria das pessoas com quem eu conversei, elas não falam sobre a questão dos coiotes, elas não querem falar, mas eu acho que isso aí, assim, tem vários esquemas criminosos por trás disso, e que isso precisaria ser desconstruído, endereçado. Então, está aí na nossa mira de atuação esse ano, essa questão da educação em direitos humanos para os retornados. Professor, vamos inverter a lógica agora. O Brasil, além de mandar milhares de pessoas para os Estados Unidos, também recebe muitos imigrantes, e em condições até de asilo, muitas vezes, não é? Como é que o senhor avalia a política brasileira? Agora não mais a dos Estados Unidos. Como é que o senhor avalia a política brasileira para essa área? Guilherme, até a entrada em vigor da Lei de Migrações, nós tínhamos uma vetusta norma que era conhecida como Estatuto do Estrangeiro. Vetusta porque, para além de antiga e uma norma que não privilegiava de forma efetiva os direitos humanos, ela não beneficiava o estrangeiro de forma alguma. Agora, com a Lei de Migrações, nós temos uma lei voltada aos direitos humanos, com bastante atenção para o estrangeiro que deseja migrar para o Brasil, aquele que, porventura, tenha sido perseguido de forma política, por religião, raça, ou o que quer que seja, tenha sofrido alguma forma de perseguição, ele pode requerer o asilo aqui, o refúgio também, em que pese, nos últimos anos recentes, nós tivemos aí uma série de problemas com os venezuelanos que cá chegaram. Mas eu tenho certeza que os anos vindouros serão bastante interessantes e positivos no sentido de aplicação plena da Lei de Migrações, ainda mais com uma atuação efetiva da Defensoria Pública e da doutora Luciana, que com certeza vai tocar nessa temática, e acredito que o Brasil tem uma posição de vanguarda hoje com a Lei de Migrações. E, doutora Luciana, aproveitando a deixa do professor, a Defensoria atua também no caso que envolve cidadão estrangeiro, nesse caso do imigrante estrangeiro no Brasil?
Sim, sim, a Defensoria atua. Eu mesmo já atuei ali na fronteira com a Venezuela, em Pacaraima. A Defensoria tem uma missão permanente lá. E não sei se, enfim, se quem está aqui nos ouvindo conhece a Operação Acolhida. A Operação Acolhida é uma operação que está ali na cidade de Pacaraima, na fronteira, do Brasil com a Venezuela, e é onde são acolhidos inicialmente os migrantes venezuelanos que aqui chegam. Enfim, é claro que tem vários problemas, a gente tem, né, poderia ser, tem muito o que caminhar, tem muito o que melhorar, mas ali tem um posto de atendimento humanitário, onde as pessoas já conseguem sair com os documentos, enfim, tem abrigos, é claro que tem uma situação, né, que pode melhorar muito, mas tem abrigos, tem, enfim, diversos órgãos atuando coletivamente ali na acolhida. Como o professor Rui mencionou, essa mudança da lei de imigração foi uma mudança, assim, qualitativa, enfim, maravilhosa, uma ruptura de paradigma para muito melhor. Então, a lei de imigração hoje, ela tem esse olhar para a proteção dos direitos humanos. A gente ainda precisa caminhar muito, precisa construir muito nessa acolhida, mas eu entendo que o Brasil tem feito um trabalho muito positivo com migrantes de diversas localidades. E a gente, sim, atende tanto na Operação Acolhida quanto nas diversas unidades da Defensoria, por exemplo, para regularização migratória. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma quantidade significativa de migrantes indígenas. Até no final de semana retrasado, a gente fez uma atividade de educação em direitos humanos para eles, uma roda de conversa, uma troca de experiência, para que eles saibam dos direitos deles enquanto migrantes. Então, a gente atua ativamente na acolhida dos migrantes que aqui chegam. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista, do nosso programa. Eu agradeço muito a participação de Rui Badaró, professor, advogado e coordenador da Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Paulo, e também de Luciana Valadares Fernandes Barbosa, defensora pública federal e integrante do Grupo de Trabalho Nacional Migração, Refúgio e Apatridia. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. E estamos no YouTube, Instagram, Twitter, Spotify. É só digitar lá, @Rádio e TV Justiça, que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.